Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa palavra do começo ao fim. Deus tem uma palavra para você. Eu quero estar meditando com você hoje aqui no Salmo 145, do versículo 18 até o versículo 20, onde a Bíblia nos diz: o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve gritar por socorro e o salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra. Meus amados, a Bíblia diz que Deus ele está perto de todos aqueles que invocam o seu nome, todos aqueles que o invocam em verdade. Você precisa ser verdadeiro diante de Deus. Deus, meus amados, ele sonda a sinceridade do nosso coração. O homem, ele pode ser enganado por outro homem. O homem pode agir de uma maneira pensando de outra forma, mas Deus, meus amados, ele sonda a intenção do nosso coração. Por isso nós devemos ser verdadeiros. Nós devemos invocar Deus, meus amados, em verdade. Quando o salmista ele fala sobre esses salmos aqui, eles estavam debaixo da lei, mas agora eu e você, nós estamos debaixo da graça, debaixo, meus amados, da plenitude. Eles estavam debaixo da sombra, porque a lei ela não pode justificar o ímpio, mas a graça sim. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos perdoados de nossos pecados. E a Bíblia está dizendo, meus amados, que nós devemos invocar a Deus em verdade. E hoje, meus amados, nós lemos ali no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Hoje nós devemos invocar a Deus através de Jesus Cristo. Quando você ouve o Evangelho, ouve falar de Jesus e recebe Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, os seus pecados são perdoados. Você é justificado. E você pode, meus amados, acessar a presença de Deus. Você pode invocar a Deus em verdade, porque Jesus é a verdade. O próprio Jesus ele vai dizer ali em João 8,36: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A única maneira de eu e você tornarmos pessoas livres é crendo em Jesus Cristo. É dessa maneira que eu e você agora invocamos o Senhor em verdade. A porta da graça está aberta para mim, está aberta para você, e pela fé agora nós podemos acessar a presença de Deus. Nós devemos ser sinceros. Meus amados, a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele derrama graça àquele que é humilde. O soberbo é aquele que confia em si mesmo. E o humilde é aquele que reconhece o seu estado, aquele que se achega diante de Deus reconhecendo que ele é falho e pecador e ele precisa de Deus para ser justificado. Esse é perdoado. É dessa maneira que você invoca o nome do Senhor em verdade, reconhecendo que Ele é santo, que Ele é digno de toda honra e toda glória, e você precisa dele, você precisa do Espírito Santo, você precisa do Senhor. Não há capacidade humana em si mesmo, a capacitação nossa vem de Deus. Quando nós nos rendemos a Ele, nós somos abençoados. Nós vamos invocar e Ele não vai estar perto, mas dentro de nós, porque uma vez que eu e você nós confessarmos o nosso pecado e fomos perdoados em Cristo, se houver um arrependimento verdadeiro, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Deus passa a habitar dentro de nós. Por isso Jesus, quando falou sobre o reino, ele disse: muitos dirão, eis o reino aqui ou ali, mas eu, porém, vos digo, o reino está dentro de vós. O reino agora está dentro de mim e dentro de você. Se nós, meus amados, acessarmos a presença de Deus, crendo em Jesus Cristo, entregando a nossa vida a Jesus. Hoje você invoca a Deus em verdade, meus amados, através de Jesus Cristo, recebendo Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você é perdoado, você é justificado e você pode agora adorar a Deus em espírito
em verdade. O versículo 19 está dizendo que ele realiza os desejos daqueles que o temem. Se você temer a Deus, você vai ser abençoado. Você vai prosperar em todos os seus caminhos. A Bíblia diz: aquele que teme a Deus, meus amados, ele resiste ao pecado. O temor a Deus coloca eu e você debaixo da obediência. Nós vamos, meus amados, servir a Deus com amor. Aqueles que temem verdadeiramente a Deus, amam a Deus. Eles não buscam aquilo que Deus pode dar, mas eles buscam verdadeiramente a presença do Senhor. E agora você pode pedir para o Espírito Santo capacitar você a temer a Deus, e o Espírito Santo vai capacitar. Se você clamar, ele é o seu ajudador, ele é o meu ajudador, e ele vai nos ajudar. Ali em Romanos 8:26, a Bíblia diz que nós não sabemos orar da maneira como convém, mas o Espírito intercede por nós. Ele me ajuda, ele ajuda você. Se você pedir a ajuda dele, com certeza ele vai guiar você. Se você pedir para o Espírito Santo capacitar você a temer o nome do Senhor, ele vai capacitar. Você só pode temer a Deus se você meditar na palavra, se verdadeiramente você conhecer a Deus. Você só pode temer uma pessoa se você conhecer. Temer, meus amados, não quer dizer ter medo, mas respeitar, ter o total respeito, porque quando você tem um encontro com Deus, você vai desejar a presença dele, você vai ser transformado pela glória, você vai ser impactado, a sua vida vai ser renovada. Você não vai se preocupar com coisas, mas o seu objetivo vai ser estar na comunhão com ele, andar com ele, estar na presença dele. No versículo 20, olha o que está dizendo: o Senhor cuida de todos os que o amam. O Senhor, meus amados, vai cuidar de todos aqueles que verdadeiramente amam ele. Ele sonda a intenção do nosso coração e ele sabe que nós só podemos amar a ele nos rendendo a Cristo, através do Espírito Santo. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Você só pode amar a Deus se você nascer de novo. E compreenda, você pode amá-lo porque ele amou você primeiro, porque ele enviou Jesus para pagar pelo meu e pelos seus pecados. E a nossa fé em Jesus Cristo coloca, meus amados, os nossos pecados por terra, coloca eu e você em comunhão com Deus, faz de mim e de você uma nova criação em Cristo Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo e através do poder do Espírito nós podemos amá-lo. E ele diz, meus amados, que todos aqueles que o amam terão o cuidado do Senhor. Meus amados, Deus cuida dos seus. É Deus que livra você. Ali no Salmo 127, versículo 1 e 2, ele diz: o Senhor não trabalhar, em vão trabalha o trabalhador. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Deus e Ele cuida de nós. Se verdadeiramente nós gritarmos por socorro, nós vamos ser ouvidos. Se nós temermos a Deus verdadeiramente, ele vai realizar os desejos do nosso coração, porque, meus amados, o temor ao Senhor nos leva à presença dele, e aonde a presença de Deus é manifesta, a glória dele é manifesta, o mal cai por terra e a revelação de Deus, meus amados, ali é manifesta na vida daqueles que estão buscando, na vida daqueles que temem e também na vida daqueles que estão ao redor, porque eles vão ver ali, meus amados, Deus agindo na vida daquele que teme o nome dele e também vão temer o Senhor. O temor gera temor e a falta de temor gera falta de temor. Se você andar com pessoas que temem a Deus, você vai temer a Deus, porque você vai ser influenciado. Se verdadeiramente, meus amados, essas pessoas temerem a Deus, o poder do Espírito Santo na vida delas vão impactar a sua vida e você também vai ser transformado. Então procure andar com pessoas que verdadeiramente temem ao nome do Senhor. No versículo 20 está dizendo, meus amados, que ele cuida dos que o amam, mas ele também está dizendo: todos os ímpios ele destruirá. Amém, meus amados? Em João 3,18, Jesus diz: quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então a salvação é oferecida a todos. O estado de todos é de condenação, mas quando você crê, você coloca a sua fé em Jesus, você é salvo. Você recebe o Espírito Santo. Deus vem ao seu encontro, ele socorre você
e transforma a sua vida. E dá para você o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, você pode amar a Deus verdadeiramente. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para você. Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouvirem e receberem essa mensagem, essa palavra, que todos sejam renovados, que todos sejam impactados pela Tua presença, pela Tua graça, que nós, Pai, venhamos invocar o Teu nome em verdade, Pai, que o Senhor venha, Senhor, realizar os desejos, Pai, do nosso coração, que o nosso coração, Pai, venha verdadeiramente temer a Ti, para que nós, Pai, venhamos encontrar o Teu socorro, para que nós venhamos, Pai, estar debaixo dos Teus cuidados, para que nós venhamos desfrutar desse amor maravilhoso, Pai, que está em nós agora através do Espírito Santo. Eu oro abençoando cada ouvinte e seus familiares em nome de Jesus. Amém.